TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 5 de fevereiro, e você vai ver a seguir. Petrópolis registra a maior chuva do ano de 2026. Fevereiro começa com um novo episódio de chuvas no Sudeste. O governo do estado envia maquinário para cidades afetadas pelas chuvas na região serrana. 4 motocicletas são apreendidas na Paulo Barbosa. Ação da Operação Grau Zero em Petrópolis resulta em 3 apreensões de motocicletas adulteradas e 2 prisões. Polícia Militar prende 2 homens envolvidos com tráfico de drogas em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Petrópolis registrou o maior volume de chuva em 1 hora durante a noite de quarta-feira e madrugada desta quinta-feira. O dado consta no boletim divulgado pela Defesa Civil, que também trouxe atualizações sobre o estágio operacional do município e a situação dos pontos de apoio. De acordo com o boletim da Defesa Civil, divulgado às 7 horas da manhã desta quinta-feira, 7 ocorrências foram registradas, entre pequenos deslizamentos, quedas de árvores e avaliações de risco. A região do João Xavier registrou o maior índice pluviométrico da cidade, com 51 milímetros de chuva acumulados em apenas 1 hora. O volume foi registrado entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta. Por conta da intensidade da chuva, a Defesa Civil elevou o estágio operacional do município para a atenção. Durante a madrugada, foram registrados diversos pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Alertas severos e extremos foram emitidos para risco de inundação do rio Piabanha e para risco geológico em bairros como Quitandinha e João Xavier. Em alguns trechos, vias chegaram a ser interditadas por causa do acúmulo de água. Aí, até da Quitandinha, tem nem passagem lá. Em Teresópolis, a chuva também foi forte. De acordo com o boletim divulgado por volta de 7 horas da manhã desta quinta-feira, 2 ocorrências foram registradas, sendo uma enxurrada na estrada do Salaco e um deslizamento de terra na estrada do Imbiú. Além disso, foram registrados 7 pontos de alagamentos. Com a melhora gradual das condições meteorológicas, a Defesa Civil de Petrópolis informou que os 6 pontos de apoio abertos durante a madrugada foram desmobilizados no início da manhã. Mesmo com a redução da chuva, o município segue em estágio de atenção. A Defesa Civil reforça que, em caso de emergência, o telefone é o 199. Olha, gente, fevereiro começou com atenção redobrada para o tempo em Petrópolis. Um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul voltou a se organizar sobre o Brasil e já provoca chuva mais frequente em várias regiões do país. Aqui no estado do Rio, a região serrana está entre as áreas de maior preocupação. O mês de fevereiro começou sob a influência de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, um dos principais sistemas responsáveis pelas chuvas persistentes no verão brasileiro. Desde o último domingo, um corredor de umidade se formou sobre o país, atravessando a região norte, passando pelo centro-oeste e alcançando o sudeste. Esse padrão atmosférico favorece a formação de extensas áreas de instabilidade, o que aumenta o risco de chuva forte, recorrente e de transtornos associados. Em razão da atuação de sistema de baixa pressão e a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS, estamos sob vigência de aviso meteorológico. No estado do Rio de Janeiro, a atenção é redobrada para a região serrana.
Em Petrópolis, a Defesa Civil emitiu um aviso meteorológico por causa da atuação desse sistema. A previsão é de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Além disso, em função desse sistema, são esperados acumulados pluviométricos elevados. Vale lembrar que o aviso meteorológico vale até o meio-dia de sexta-feira. Em caso de ventos fortes, feche bem as portas e janelas e evite ficar próximo de árvores. Se você mora em área de risco, fique atento aos sinais de instabilidade do solo. Não enfrente áreas alagadas ou inundadas e não permaneça em locais interditados. De acordo com a previsão, na quinta-feira, as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia. Já na sexta-feira, a chuva deve se concentrar principalmente no período da tarde. Os autoacumulados de chuva podem causar inundações e alagamentos e aumentar os riscos de deslizamento de terra. Por isso, reforçamos a importância de acompanhar as atualizações e informações pelos canais oficiais da Prefeitura de Petrópolis e da Defesa Civil. A Defesa Civil orienta que a população fique atenta aos alertas e evite áreas de risco, especialmente durante os períodos de chuva mais intensa. Os moradores podem se cadastrar para receber alertas enviando uma mensagem de texto com o CEP para o número 40199. As atualizações do boletim meteorológico também estão disponíveis no site da Prefeitura de Petrópolis. Com a atuação das ACAS, a recomendação é de atenção redobrada nos próximos dias. E em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil através do número 199. E em razão das fortes chuvas que atingiram a região serrana na noite de terça-feira, o governo do estado do Rio de Janeiro enviou 18 maquinários para os municípios de São Sebastião de Alto, Cantagalo e Sumidouro. Confira. A cidade de São Sebastião do Alto chegou a decretar estado de emergência e um gabinete de gerenciamento de crise foi instituído. Como apoio, o governo do estado do Rio de Janeiro enviou 3 retroescavadeiras e 3 caminhões, além do auxílio técnico de um engenheiro e de um geólogo. Como apoio, o governo do estado do Rio de Janeiro enviou 3 retroescavadeiras e 3 caminhões, além do auxílio técnico de um engenheiro e um geólogo, para dar suporte às ações voltadas à liberação de acesso e mitigação dos impactos das enxurradas. A situação é bem crítica aqui no nosso município de São Sebastião do Alto. E a gente vai buscar aí as autoridades aí máximas aí para a gente conseguir solucionar, conseguir maquinário para atender toda a nossa população da zona rural. Em Cantagalo, uma das cidades atingidas pelas fortes chuvas, foram disponibilizadas 3 retroescavadeiras, 3 caminhões caçamba e uma máquina utilizada para nivelar ruas. Inclusive, em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o impacto da força da chuva. Além de Cantagalo e São Sebastião do Alto, a cidade de Sumidouro recebeu 3 caminhões e 2 retroescavadeiras. No Médio Paraíba, toques de alerta de chuva foram acionados no município de Barra do Piraí. Em Japeri, na Baixada Fluminense, vias chegaram a ficar alagadas. E em Mendes, no sul fluminense, houve deslizamentos de terra. A previsão é de altos acumulados de chuva em todo o estado nos próximos dias. De acordo com o CEMADEM do estado, a passagem de uma frente fria pelo oceano vai oferecer a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, o que deve manter o tempo instável até segunda-feira. A tendência é de pancadas de chuva a qualquer momento do dia, de intensidade moderada a forte e pontualmente muito forte, acompanhada de raios em todo o estado do Rio de Janeiro. Também são esperadas ocorrências de rajadas de vento moderadas a forte. E agora falando sobre ocorrências policiais, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, realizou na terça-feira uma operação de fiscalização de trânsito na rua Paulo Barbosa, aqui no centro de Petrópolis. Na ocasião, 4 motocicletas foram apreendidas e 6 vans foram autuadas. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. A fiscalização aconteceu em parceria com a Polícia Militar e com o Detran. O objetivo foi coibir o transporte clandestino de passageiros e garantir a segurança viária. De acordo com a CPTrans, foram registradas 6 autuações a vans que circulavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro e sem autorização. Além disso,
4 motocicletas foram apreendidas por estarem sem a documentação obrigatória. Segundo a CPTrans, as operações integradas serão intensificadas em diferentes pontos da cidade, não se limitando apenas ao centro de Petrópolis. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. Na noite também de terça-feira, policiais militares do 26º Batalhão realizaram a Operação Grau Zero, com foco no combate a crimes veiculares e na repressão à circulação de veículos com sinais de adulteração em diferentes pontos aqui de Petrópolis. As ações resultaram em 3 apreensões de motocicletas adulteradas e 2 prisões. Ao todo, 3 ações distintas foram realizadas nos bairros de Correias e Nogueira por meio de abordagens e fiscalização de trânsito com apoio a órgãos municipais. As ações resultaram na apreensão de 3 motocicletas com sinais claros de adulteração, incluindo a ausência de placa, chassi suprimido, motor raspado e escapamento irregular. Na primeira ação, na estrada União Indústria, em Correias, um homem de 36 anos foi abordado conduzindo uma motocicleta sem placa, com chassi cortado e motor adulterado. Diante da situação, ele foi conduzido à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Na segunda ocorrência, na Estrada Mineira, em Correias, um homem de 41 anos tentou fugir ao perceber a aproximação policial e ao tentar ligar uma motocicleta com sinais de adulteração. Após ser alcançado, ele confessou ter adquirido o veículo de maneira irregular. Ele foi preso em flagrante, autuado pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência, e a motocicleta foi apreendida. A terceira ação ocorreu na região de Nogueira, onde um homem de 22 anos foi abordado conduzindo uma motocicleta sem placa, sem habilitação e com escapamento adulterado. O condutor foi detido e vai responder pelos crimes de conduzir veículo automotor sem habilitação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além das infrações administrativas cabíveis. A motocicleta dele permaneceu apreendida na sede policial. E 2 homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na tarde de quarta-feira no bairro Quissamã, em Petrópolis. As prisões aconteceram em meio às ações da Polícia Militar na rua Dona Beatriz da Silva, local que já, de acordo com a corporação, já é conhecido pela venda de entorpecentes. Durante o monitoramento na região, policiais perceberam a movimentação típica do comércio de drogas, com a aproximação de usuários e a presença de uma pessoa fazendo vigilância no ponto. Diante da situação, os agentes fizeram um cerco tático na região. Um suspeito conseguiu fugir por uma área de mata, enquanto 2 homens de 18 e 19 anos foram abordados e detidos pelas equipes. Na ação foram apreendidas 168 gramas de cocaína, 170 gramas de maconha, R$30 em espécie e 2 aparelhos celulares, sendo que parte dessa droga foi localizada em uma mochila que estava escondida em uma área de mata próxima ao local da abordagem. Os detidos confessaram o envolvimento com o tráfico de drogas na localidade e, diante dos fatos, ambos foram conduzidos à 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Agora, mudando de cidade, um homem de 20 anos foi detido por adulteração de uma motocicleta no bairro Ponto Azul, em Três Rios, na noite de terça-feira. O veículo apresentou divergência entre a placa, chassi e a numeração do motor. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. A prisão aconteceu durante patrulhamento na rua Guilherme Soares, no bairro Ponto Azul, em Três Rios. No local, os policiais observaram diversas pessoas próximas de uma quadra poliesportiva. Em seguida, o homem de 20 anos chegou em uma motocicleta. Durante a verificação do veículo, foi constatada a divergência entre a placa, chassi e o número do motor. Após a consulta ao sistema da polícia, os policiais identificaram que os dados pertenciam a outro veículo do mesmo modelo, confirmando a adulteração. O jovem foi detido e levado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e vai responder em liberdade. A motocicleta permaneceu apreendida. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E ainda nesse assunto, a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos por tráfico de drogas no bairro Habitat, em Três Rios. A ação aconteceu durante um patrulhamento de rotina em uma área conhecida pela atuação de facções criminosas. A repórter Evelyn Carvalhais traz mais informações.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de que um suspeito estaria vendendo entorpecentes na Rua 7. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram um homem retirando drogas de um monte de terra, entregando material para outra pessoa na rua, confirmando a prática do tráfico. Durante a abordagem, foram apreendidos com ele um pino de cocaína, um celular e R$ 95 em dinheiro. Questionado, o suspeito confessou que realizava a venda de drogas e informou que parte do material já havia sido comercializada. Em buscas no ponto onde os entorpecentes estavam escondidos, os policiais localizaram ainda 8 buchas de maconha. O material foi apreendido e encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, bem como um homem que permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Evelyn, por suas informações. E você vai ver no próximo bloco. Audiência emergencial discute despejo do imóvel do Liceu Cordolino Ambrósio. Volta às aulas começa em Petrópolis sem previsão de entrega de material escolar. Moradores denunciam taxas abusivas e falta de esgoto em CPI em Petrópolis. Fácil Transportes e Única Petrópolis esclarecem que não haverá aumento no valor da tarifa. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Em uma audiência realizada na terça-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis, discutiu o pedido de despejo do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio, que está funcionando provisoriamente em um imóvel alugado. O município, que devia valores ao dono do imóvel, alegou que quitou as dívidas em atraso. Diante disso, o juiz Jorge Luiz Martins decidiu negar a liminar, o que garantiu o início das aulas nesta quarta-feira.
A audiência reuniu representantes do município e da empresa proprietária do imóvel onde funciona a escola. O processo trata de uma ação de despejo por inadimplência do contrato de locação que se estende desde o segundo semestre do ano passado. O acordo, firmado sem garantia, previa aluguel mensal de R$ 31 mil e tinha validade até dezembro de 2025. Com os atrasos nos repasses, a empresa proprietária acionou a justiça pedindo a desocupação imediata do imóvel. Durante a audiência, o município de Petrópolis informou que os aluguéis apontados como em atraso foram quitados, com pagamentos realizados às vésperas da sessão. A empresa proprietária do imóvel contestou a regularização, alegando ausência de juros, encargos e IPTU. Segundo a Prefeitura, o aluguel referente a agosto de 2025 foi quitado em outubro e os valores dos meses de setembro a dezembro foram pagos nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Com isso, a defesa do município alegou que os débitos foram regularizados e que, portanto, a ação perdeu o objeto. Na ocasião, o município solicitou ainda um prazo de 24 horas para apresentar os comprovantes, mas o juiz Jorge Luiz Martins negou o pedido, determinando a entrega imediata da documentação. O município se encontra em dia com a obrigação basilar. De acordo com a defesa da locadora, em vez de regularizar completamente a dívida, a Prefeitura fez um depósito de última hora e passou a alegar prejuízo aos alunos para tentar evitar a desocupação. O empresário responsável pela empresa locadora ressaltou ainda que houve tentativas de acordo em audiências de conciliação, mas que o município não resolveu os débitos, mantendo os atrasos de forma repetida. Não é possível a gente conceber um colégio da importância da tradição do liceu municipal, de vocês tomarem uma providência de algum pagamento ou de uma renovação de contrato, que até agora não surgiu na mesa, ninguém falou nada, uma responsabilidade com 700 alunos, e a gente está aqui na véspera do início do ano letivo e nenhuma providência, eu não fui procurado por ninguém. A Secretaria Municipal de Educação informou que o imóvel abriga cerca de 700 alunos, do ensino fundamental ao médio, enquanto a sede principal da escola passa por obras, com previsão de conclusão no segundo semestre de 2026. A pasta destacou ainda a redução de contratos terceirizados com a empresa Capital Ambiental, responsável por profissionais como cozinheiros, auxiliares de serviços gerais, cuidadores e educadores da rede municipal. Segundo a secretária de Educação, Poliana Ferrares, havia cerca de 1.900 terceirizados no início da gestão, número que vem sendo substituído por concursados, o que reduziu o custo mensal de 8 para 7 milhões de reais e contribuiu para o reequilíbrio do orçamento. Foi mencionado ainda que para este ano está prevista uma nova licitação, com ampliação do uso de servidores concursados nas funções de educador e cuidador. A gente só precisa de tempo para a gente trabalhar e entender como a gente vai conseguir melhorar as coisas da nossa rede. Eu entrei em setembro e a gente já está conseguindo alcançar números muito expressivos. E a minha preocupação são 37 mil crianças. 37 mil famílias. Com a decisão, as aulas do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio acontecem normalmente a partir desta quarta-feira, em 3 turnos, enquanto o processo segue em andamento para análise de eventuais diferenças contratuais, sem risco imediato de despejo. Vale mencionar que, atualmente, a rede municipal atende cerca de 37 mil alunos em 190 escolas em Petrópolis. A defesa da empresa proprietária do imóvel enfatizou que os recursos do aluguel são verbas carimbadas, ou seja, sem possibilidade de haver outro destino para o dinheiro que não seja a quitação dos aluguéis. E como a gente viu ontem, as aulas da rede municipal de ensino de Petrópolis começaram dia 4 de fevereiro, com o retorno de mais de 37 mil estudantes, distribuídos em 190 unidades escolares, incluindo 80 centros de educação infantil. Neste primeiro dia do ano letivo, o trânsito sofreu um leve impacto e já registrou um maior fluxo. Além disso, não há uma previsão oficial para a entrega do material escolar para os alunos,
obrigação que está sendo cobrada judicialmente do município. Com o retorno das aulas, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, informou que vai intensificar a atuação das equipes de agentes de trânsito para orientar motoristas e pedestres em áreas com maior concentração de unidades escolares, como nas avenidas Ipiranga, Iqueller e Rua Santos Dumont, especialmente nos horários de entrada e saída dos estudantes. Alguns petropolitanos sofreram transtornos para se deslocar para o trabalho na manhã desta quarta-feira. É perceptível quando tem aula, o trânsito é muito mais encalacrado e quando a gente está nas férias, assim, tudo flui, tudo tranquilo. Piora, mas como eu ando bastante de moto, para mim não muda nada, né? O trânsito com certeza piora, né? Aumenta a quantidade de veículos aí no trânsito e atrapalha muito, né? Para a Luciana, a Rua Ipiranga é uma das mais afetadas com a volta às aulas. Ipiranga e a Imperatriz ali do Colégio Ipiranga e da Escola Americana, aquilo ali fica caótico, porque tem que parar na segunda fila para pegar as crianças, então... Passa muito perrengue? Muito, diariamente. Hoje mesmo eu já vou passar. Para os usuários do transporte público, a situação não é diferente. Com a volta do ano letivo, os ônibus ficam ainda mais lotados. Fica muito cheio, muito transtorno. Fica muito cheio, muito bagunçado mesmo. Eu acho que o trânsito fica engarrafado, os ônibus andam cheios. Por enquanto tá tranquilo, né? Mas vamos ver no caminhar depois do carnaval, que a maioria dos alunos agora, por enquanto, fica em casa. Não são todos que vão para a escola estudar. De acordo com a Prefeitura, as escolas passaram por ações de organização e manutenção para receber os estudantes. Nos 3 primeiros dias de aula, as equipes gestoras vão ter flexibilidade para ajustes internos, como organização de turmas e atendimento às famílias. A Secretaria Municipal de Educação informou que a alimentação escolar está garantida desde o primeiro dia de aula e que há um cronograma de manutenção em andamento nas unidades. No entanto, não foi apresentada uma previsão para a entrega do material escolar, tema que é alvo de uma ação judicial em curso. Prometeram também que ia ter material escolar e tal, e nada também. Então, como eu disse, a gente lá em casa, então a gente sempre se organiza para fazer as coisas. Mas e quem não tem a possibilidade? Essa é a questão de tudo, né, irmão? É quem não pode fazer, como é que essa pessoa faz? Então é muito complexo isso, né? E a gente teve que arcar com tudo também, e a lista é até que pequena, né, perto de tudo que eles precisam na escola, né? A gente teve que arcar com tudo, mais uma vez, material aí mais de R$200, o básico. E os pais vão se apertando, né? A população vai se apertando aí, fazendo o que pode. A situação do material escolar é acompanhada pela Justiça. Uma decisão judicial publicada no dia 22 de janeiro determinou que a Prefeitura de Petrópolis tem até esta quinta-feira, 5 de fevereiro, para apresentar a comprovação da compra dos materiais para o ano letivo de 2026. A decisão foi assinada pelo juiz Carlos André Spilman, da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso de Petrópolis, e atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Caso a decisão não seja cumprida, o prefeito e a secretária de Educação podem ser multados por ato atentatório à dignidade da justiça. A ação prevê uma multa geral e pessoal de R$100 mil em caso de descumprimento. Além do material escolar, o município também é alvo de outra decisão judicial que obriga a distribuição de uniformes escolares aos alunos da rede pública. Eu comprei agora até 2 camisas e deu R$100. É difícil, né? Tem calça, tem short, tem casaco. Então, assim, fica complicado pra gente. Muitos pais não têm condições de comprar, né? Eu tenho esse meu filho, tem um que tá entrando na creche esse ano, então vão ser 2 uniformes, né? Tudo em dobro. E aí as contas no início do ano ficam bastante apertadas. A gente tem que acabar deixando de pagar uma coisa ali, às vezes, para poder dar conta de comprar o uniforme, porque também não pode vir sem uniforme, né? A gente já se programou para isso. Mas a gente sabe que tem muita família que não tem essa condição. E aí, como é que faz? Como é que a gente faz? Como é que essas famílias ficam nessa incerteza? Em nota, a Prefeitura informou que, devido à calamidade financeira que o município se encontra, a Secretaria de Educação não dispõe de recursos orçamentários para a distribuição de uniformes para os alunos neste período letivo. A administração municipal precisa respeitar os limites legais do orçamento público e garantir equilíbrio fiscal, além de preservar a continuidade de serviços já em execução. Em relação ao material escolar, a Secretaria de Educação de Petrópolis está em tratativas com o MEC para aderir a uma ata de registro de preços
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A medida busca viabilizar a aquisição dos itens de forma regular, com segurança jurídica e economia de recursos. O calendário de entrega será definido após a formalização da adesão à ata do FNDE e a conclusão dos procedimentos administrativos necessários. E a Câmara Municipal de Petrópolis realizou na terça-feira a segunda oitiva da CPI da Águas do Imperador. Foram ouvidos representantes comunitários das localidades do Independência e Taquara, que denunciaram o impacto financeiro das novas tarifas e a precariedade do serviço prestado pela concessionária nas regiões. Os depoimentos dos líderes comunitários apontam que as contas dobravam de valor após a inauguração da nova estação de tratamento de esgoto, sem que os moradores sentissem o benefício real do serviço. Os líderes comunitários também chamam a atenção para a falta de comunicação, já que não houve consulta prévia sobre a obra, nem esclarecimento adequado sobre as tarifas. Eu não tive conhecimento dessa obra. Quando eu fui ver, já estava acontecendo. A gente não foi... Ninguém sabia dessa obra. Quando eu pensei que não, já estava acontecendo. E aí, surpreendeu a gente que começou a abrir as ruas para essa obra começar. Uma tarifa de 93,8% sobre o consumo de água, a tarifa do esgoto sobre o consumo de água, ela passou... Quando vocês estavam inaugurando a estação, vocês não teve acesso a isso, a essa documentação. Opa, está sendo inaugurada aqui uma estação na Independência. E peraí, quanto que vai ser o esgoto? Isso vai ser bom? Vocês não tiveram essa... Entendeu? Dentre as denúncias, destaca-se a cobrança abusiva da Águas do Imperador, atingindo valores incompatíveis com a renda das famílias. Além disso, eles apontam que o serviço é inexistente ou incompleto, já que em muitos locais o esgoto ainda corre a céu aberto. Foi dito ainda que a estrutura existente no bairro foi feita pelos próprios moradores há muitos anos. Uma responsabilidade da empresa é considerar os fatores socioambientais, que é a comunidade em que está instalada essa ET tem condição de pagar a tarifa e ela sabe onde ela está implementando. Além disso, há reclamações sobre a qualidade da água, descrita como excessivamente clorada, de gosto desagradável e em dias de chuva com aspecto barrento. Eu, Luciana, avalio como péssimo. A água vem com um cheiro fortíssimo de cloro, mas um gosto surreal, tá? Então, assim, quando a gente vai limpar a caixa, aquele lodo dentro da caixa, então, assim, isso aí não é da agora não, tá? Isso aí já tem tempo. E qualquer um pode conferir a sua água. Se chover muito, a água vem barrenta. Então, ainda mais eu que lavo muita roupa branca, nesses dias eu nem lavo. A vereadora Lívia Miranda, presidente da CPI, enfatizou que a empresa tem falhado gravemente no diálogo com a população e no cumprimento das condicionantes ambientais presentes na licença. O que a gente está questionando e é objeto dessa CPI é qual é a qualidade do serviço oferecido, qual o diálogo da empresa com a comunidade, se a empresa cadastrou todo mundo que tem que cadastrar na tarifa social. Porque isso é objeto do contrato. A CPI agora vai cruzar os relatos das comunidades com os documentos técnicos da empresa e da prefeitura. O próximo passo vai ser ouvir os representantes da CONDEP e da concessionária sobre as falhas apontadas. Gente, situação realmente complicada. Hoje, inclusive, está acontecendo mais uma oitiva dessa CPI com os representantes da CONDEP e em breve teremos mais informações sobre. Agora, mudando de assunto, a empresa Fácil Transportes e Turismo e a Única Petrópolis esclareceram que não haverá aumento na tarifa das passagens referente ao valor atual do pedágio. O esclarecimento ocorreu após a publicação de uma reportagem do Correio Petropolitano, devido a uma portaria do Tetro, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 21 de janeiro de 2026. Apesar da portaria autorizar as empresas de transporte intermunicipal a repassarem o valor correspondente ao pedágio pago durante as viagens intermunicipais no estado do Rio de Janeiro aos usuários, a empresa Fácil Transportes e Turismo, a existência da portaria foi comunicada pelo Departamento de Transportes Rodoviários do estado do Rio de Janeiro, após um pedido de esclarecimentos feito pelo jornal Correio Petropolitano.
Na ocasião, o jornal questionou se alguma empresa havia comunicado ao Detro uma cobrança de valor adicional referente aos pedágios, diante das informações contidas na publicação da Portaria 1950 de 2025, e, em caso positivo, quais seriam essas empresas. Em resposta, o Detro informou que até aquele momento haviam sido feitos 2 pedidos de alteração do valor da tarifa em razão do reajuste do pedágio, os quais estariam em análise pela equipe técnica do órgão, sendo eles um da empresa Fácil Transportes e outro da Única Petrópolis LTDA. Com base nesta resposta oficial, o jornal noticiou a existência desses pedidos protocolados junto ao Detro. Em uma manifestação posterior, as empresas esclareceram que o aumento da tarifa dos pedágios não depende de uma autorização prévia do Detro, por não significar um aumento direto nas tarifas dos ônibus intermunicipais. De acordo com o esclarecimento encaminhado à reportagem, o valor do pedágio só poderá sofrer alterações caso as concessionárias responsáveis pelas praças promovam reajustes para mais ou para menos nos preços atualmente cobrados. Assim, as empresas reforçaram que não haverá aumento no valor do pedágio repassado aos passageiros neste momento, mantendo-se os valores já praticados nas linhas intermunicipais operadas. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque já teremos o Correio Esportivo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames, sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora para o Correio Esportivo com os principais destaques do mundo do esporte, com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar em tênis, nas Olimpíadas de Inverno e também no futebol. Olha só, gente, o ano de 2026, além de ser ano de Copa do Mundo, também é ano de Olimpíadas de Inverno. E elas já começam nesta sexta-feira, dia 6 de janeiro.
Os atletas representantes do Brasil já desembarcaram na Itália para a participação nessa competição que vai ser disputada nas cidades de Milão e Cortina. Olha, Toledo, a gente tem que destacar aqui que sempre que a gente fala de Olimpíada, a gente pensa em futebol, tênis, atletismo, que são aquelas modalidades mais conhecidas. Mas e a gente fala como das Olimpíadas só por Olimpíadas, mas são Olimpíadas de verão. E agora a gente tem as Olimpíadas de inverno, todas elas Olimpíadas, só que uma acabou ficando mais conhecida e mais relacionada do que a outra. Exatamente. O Brasil, curiosamente, nunca ganhou nenhuma medalha nessas Olimpíadas, apesar aí nessa edição, o Brasil tem as maiores chances de conquistar medalha, porque tem os melhores nomes em alguns esportes que vão ter nessa Olimpíada. Exatamente. Nessa Olimpíada de Inverno a gente não tem tanta tradição como nas Olimpíadas de Verão, porém o Brasil, como você mesmo disse, chega com mais chance de conquistar essa primeira medalhinha, nem que seja uma medalha de bronze, que seria tão importante. Vale destacar também que a gente não tem medalha, não tem tanta tradição, porque os jogos de inverno são muito típicos da neve. Exato. E no Brasil, como a gente sabe bem... é um país tropical. Exatamente, a gente não tem neve, então as condições são bem diferentes. E por isso, inclusive, que eu acho que as Olimpíadas de Verão ficam mais relacionadas a esse nome das Olimpíadas. Porque tem muitos países do mundo que justamente não tem neve. E os esportes que não têm neve são mais fáceis de ser praticados fora dessas condições. Então a gente pode fazer essa relação. Mas já fica aqui a nossa torcida para o Brasil conseguir essa medalha. E é claro, a gente vai trazer aqui todas as novidades envolvendo essas Olimpíadas de Inverno, começando mais esse período olímpico. Exatamente, Hugo. E só para finalizar esse assunto, inclusive a questão da neve é tão curioso, porque a edição seria normalmente em uma cidade só. Só que por conta da falta de neve também, a edição desse ano vai ser em 2 cidades, em Milão e Cortina, já que em Milão não tem neve, Cortina tem. E agora, trocando de esporte, depois de João Fonseca, o Rio Open confirmou o segundo brasileiro que vai participar da chave principal do torneio. O pernambucano João Lucas Reis anunciou nesta terça-feira que aceitou o convite da organização e declarou estar animado para jogar em casa. O convite garante a primeira participação do pernambucano na chave principal da ATP 500 Carioca. Antes disso, João Lucas já havia disputado o qualifying em 3 oportunidades, com destaque para a edição de 2025, quando garantiu vaga na fase classificatória após conquistar o título da Procopio Cup. Toledo, a gente pode destacar aqui mais um tenista aparecendo, tendo esse destaque. O Brasil sempre teve ótimos tenistas na história, mas a gente ultimamente está um pouquinho escassa a nossa condição. E agora a gente vai ter, pelo menos nessa etapa do Rio Open, 2 brasileiros nessa parte principal, trazendo, é claro, aquela torcida aproximando os brasileiros ainda mais nessa categoria. Exatamente, jogar em casa já é importante e também ter os brasileiros jogando no Brasil, melhor coisa que isso não tem. E a gente já tinha o João Fonseca se destacando muito, porque, como você disse, fazia muito tempo que não tinha um brasileiro se destacando na modalidade. Agora temos mais um brasileiro representando o país. Exatamente. Ano passado, a nossa equipe, inclusive, esteve presente lá no Rio Open e acompanhou um dos jogos do João Fonseca, acompanhou o jogo do João Fonseca, que ele não performou tão bem e acabou sendo eliminado logo na primeira partida. Porém, a festa da torcida foi maravilhosa, a torcida realmente compareceu em peso e, com certeza, com a situação do João Lucas, com a participação do João Lucas, vai ser a mesma coisa e já fica a torcida para esses 2 atletas nessa etapa carioca desse circuito. Apoio não vai faltar. E agora, partindo para os gramados, nós tivemos muitos gols no primeiro dia da segunda rodada do Brasileirão. Ao todo foram 23 gols em 6 jogos disputados nesta quarta-feira, uma média de quase 4 gols por partida. E o jogo mais artilheiro do país foi o confronto entre Grêmio e Botafogo, que terminou com um triunfo tricolor pelo placar de 5-3. Os gols dos sulistas foram marcados por Edenilson, TT e Carlos Vinícius 3 vezes. Inclusive, o primeiro hat-trick do campeonato saiu bem mais cedo que normal. E no lado carioca, os gols foram de Danilo 2 vezes e Arthur Cabral. Algum resultado não tão bom para o Botafogo, é claro, afinal, nenhuma derrota é boa, mas sim, foi um jogo muito movimentado, com 8 gols. Fazia tempo que a gente não via isso no Campeonato Brasileiro. Exatamente, realmente foi um jogo muito movimentado e foi um jogo muito bom, principalmente para quem não era torcedor nem do Grêmio, nem do Botafogo. É claro que os gremistas tiveram a situação ali mais tranquila, claro, puderam comemorar 5 gols e saíram com a vitória,
mas ainda assim mostrou um problema defensivo dessas duas equipes, né? Porque tomar 3 e tomar 5 gols não é bom em situação nenhuma, realmente um jogo bem complicado para essas duas defesas. Mas, se a gente puder levar um lado considerado positivo para essas duas equipes, foi justamente os ataques que fizeram 3, inclusive fazer 3 gols e não ganhar a partida é algo bem complicado, mas foi o que infelizmente aconteceu com o Botafogo. E tem de notícia boa esse ótimo início de temporada, principalmente do Danilo, que está sendo muito artilheiro, já tem 3 gols nesse Brasileirão. Exato, um começo muito importante. É um jogador que sofreu com lesões, não conseguiu performar tão bem na última temporada pelo Botafogo. E agora, esse 2026, está começando num embalo muito forte. Exatamente, a gente até destaca que quando o Marlon Freitas saiu do Botafogo e foi para o Palmeiras, muito foi falado sobre esse possível aumento de rendimento do Danilo, que mudou um pouquinho ali o seu posicionamento, está jogando em uma posição um pouco deslocada em comparação com o que jogava no passado, e está conseguindo pisar mais na área, está conseguindo aparecer mais. E esses resultados já estão aparecendo, né, Toledo? Um volante fazer 3 gols no Campeonato Brasileiro é algo bem considerável. E falando em gol... Ele virou aquele famoso box-to-box, né? Fica exatamente. De uma área até a outra, fazendo de tudo, armando, atacando, defendendo, faz tudo. Exatamente. E era justamente esse espaço que o Marlon Freitas ocupava, e o John Textor, dono do Botafogo, inclusive já falou, quando o Marlon Freitas estava naquela possível negociação com o Vasco, que justamente ele era o melhor box-to-box que tinha no Brasil, ou pelo menos um dos melhores, e agora o Danilo está ocupando essa vaga que teve esse ídolo se despedindo do Botafogo. E aproveitando que a gente está falando em gol, Toledo, a gente tem que falar do Carlos Vinícius, o famoso Vinícius da pose, né, para os mais íntimos, que está fazendo muito gol desde que chegou no Grêmio. Esse ano já tem pelo menos 5 gols. Ele tem participado de bastante gols, ele fez 3 nesse último, e agora ele tem mais participação do que jogos pelo Grêmio, inclusive. Ou seja, e fazia tempo que a gente não via um atacante se destacar e sobrar tanto assim, porque ele rodou pela Europa, fez seus gols, mas não ficou fixo em um time, foi bem mais ou menos ali em todos, e agora vem para o Brasil que está sobrando e tem 30 anos ainda. Exatamente, gente. Eu acho que a gente pode destacar que o último atacante que conseguiu se destacar tanto assim no futebol brasileiro foi um outro atacante do Grêmio, que foi o Luis Soares. Mas ali a gente está falando de uma outra categoria de atleta, é uma situação bem diferente. Mas a gente falar de um brasileiro, que inclusive quando veio para o Grêmio, estava 1 ano sem fazer gol, a gente tem que fazer realmente, tem que dar o destaque por esse trabalho que está sendo feito na equipe do Grêmio e desse ótimo jogador que o Grêmio contratou. É realmente aquele camisa 9 nato, aquele camisa 9 de área, matador, que está indo muito, muito bem e está sendo uma ótima opção para esse time gremista, que conseguiu mais essa vitória no Campeonato Brasileiro, importantíssimo. E continuando no Campeonato Brasileiro, mas agora sem muitos gols, o Flamengo enfim conquistou seu primeiro ponto. Após sair atrás no placar no jogo contra o Internacional, com um golaço de Rafael Borré, o Flamengo conseguiu reagir e o artilheiro do ano passado, o camisa 10 Arrascaeta, empatou o jogo para o rubro-negro de pênalti. Final de jogo, Flamengo 1, Internacional também 1. Algum resultado não tão bom assim para o Flamengo, estava jogando em casa, mas é aquilo que a gente comentou em jogos passados. Parece que a preguiça ainda permanece, parece que o time ainda não está no ápice físico igual estava no ano passado. Exatamente, a situação física do Flamengo está pesando bastante, e eu também acho que o Felipe Luiz não está conseguindo lidar com justamente essa questão. Tem alguns jogadores que estão sim melhores fisicamente que os outros, não são tão melhores tecnicamente. Isso. Tecnicamente eles são jogadores piores que os teóricos titulares das posições, mas que nesse momento a gente não está conseguindo ver no time do Flamengo um equilíbrio. Os jogadores não estão conseguindo prevalecer a parte técnica pela parte física, e o time está sofrendo muito. E vamos ser muito sinceros, Toledo, o Flamengo teve uma grande chance de perder esse jogo, seria mais uma derrota nessa temporada que está sendo tenebrosa, esse início de temporada do Flamengo. Exato, no ano passado o Flamengo não começou tão bem, acabou depois se recuperando, conquistou vários títulos, mas é aquilo, fica com aquele pezinho atrás da orelha, afinal ninguém gosta de começar uma temporada mal, porque às vezes isso pode acarretar no restante da temporada também. Exatamente, a gente tem que levar em consideração que de 6 pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo só tem 1.
e os outros rivais, os outros times estão conseguindo fazer seus pontinhos. O Palmeiras está começando bem esse Campeonato Brasileiro. O Botafogo, apesar da derrota, também teve bons jogos nesse Campeonato Brasileiro. Então mostra que a situação do Flamengo está ficando um pouco mais complicada. E esses pontinhos do início do campeonato podem pesar lá na frente, podem fazer muita falta e uma disputa de título pode ficar mais complicada para o Flamengo. O Flamengo, é claro, tem o melhor elenco que a gente tem no país, com muita sobra em relação a todos os outros, mas esses moles são muito complicados de acontecer. Ainda acho que o Flamengo é favorito para tudo que está disputando, mas a situação pode ficar mais complicada com o passar do tempo. Mas, Toledo, a gente tem que destacar aqui um ponto, que é o golaço do Rafael Borré. Exatamente nesse ponto. Eu acho que daqui a pouco o Léo Ortiz vai passar deslizando aqui daquele carrinho que ele tentou dar, aquele bloqueio que ele tentou fazer, vai passar aqui na nossa frente, porque o Rafael Borré tirou ele completamente da jogada e de campo. Exatamente. Assim, claro, foi um golaço, mas é claro, o Léo Ortiz foi moleque nesse lance, estava na linha de fundo, não tinha para que ele dar o carrinho, afinal, o Rafael Borré não tinha mais campo para seguir. Ou seja, ele errou na escolha ali de dar o carrinho e o Flamengo sofreu um verdadeiro golaço. Sofreu um verdadeiro golaço, foi um ótimo drible ali do Rafael Borré, que não começou tão bem no Internacional, mas que está conseguindo aparecer, principalmente nessa temporada, está sendo um grande artilheiro. Esse jogador colombiano, que é muito bom de bola, né, Toledo? A gente tem que destacar aqui, é um ótimo jogador e está conseguindo aparecer nesse time do Internacional. E depois a gente tem o lance do pênalti, que depois de muito tempo a gente conseguiu ter, até o momento, uma rodada sem grandes polêmicas, até o momento sem grandes polêmicas. Exato. A gente teve sim uma polêmica que daqui a pouco a gente vai falar, mas nesse jogo do Flamengo não foi polêmica não, foi um pênalti muito bem marcado. Pênalti claro. Pênalti claríssimo e uma grande bobeira da defesa do Internacional. O Bernabé deu muito mole ali, que ele tentou adiantar a bola, tentou correr atrás e ele acabou pisando no Varela. Outro lance que foi bem moleque também. Exatamente, o jogo acabou 1-1, mas se os jogadores tivessem feito ali o básico, vamos dizer assim, sem aquele calor do momento, que a gente não pode deixar de considerar, teria sido um 0-0, porque os dois gols tiveram dois moles bem grandes. E no restante do jogo, o jogo foi bem aquele jogo típico de meio de campo, jogo pra lá e pra cá. O Flamengo, claro, o físico pesou muito e não tentou muito também. Olha, Toledo, vamos fazer um giro rapidinho pela rodada, só pra gente poder finalizar o nosso programa de hoje, que a gente teve Red Bull Bragantino vencendo o Atlético Mineiro dentro de casa, uma vitória bem importante. Exatamente, segunda vitória do Red Bull Bragantino no campeonato, e o Atlético Mineiro também começou muito bem essa temporada, agora tem uma derrota. Exatamente. Aí depois a gente tem um resultado bem surpreendente, que foi o Remo empatando contra o Mirassol lá no Mangueirão. O Remo até saiu na frente do placar, fez 2-0. Jogo muito movimentado. Exatamente, mas acabou vendo o Mirassol prevalecendo no segundo tempo e devolvendo os 2-0 da primeira etapa, final de jogo 2-2. Aí a gente teve o jogo da polêmica que a gente queria comentar, Santos 1, São Paulo também 1. Exatamente, o Zé Rafael que fez o gol do Santos, depois ele atinge o peito do jogador do São Paulo com a sola da chuteira e ele não foi expulso, só tomou cartão amarelo, um lance que na minha visão era um vermelho muito claro. Agora a gente teve outro jogo muito movimentado também, com 6 gols. Foi Palmeiras 5, Vitória 1. Exatamente, o Vitória, coitado, não teve a mínima chance lá no Allianz Parque e o Palmeiras saiu vitorioso com uma ótima atuação desse time da Abel Ferreira, que começou a temporada de um jeito bem morno também. A gente tem que destacar, mas... Indo muito mal no Campeonato Paulista. Exatamente, né? Mas nesse jogo do Campeonato Brasileiro conseguiu ir muito bem, conseguiu fazer 5-1, resultado extremamente positivo. Gente, com essas informações, né, Toledo? Eu já ia finalizar, vou finalizar para você. Nós encerramos mais essa edição do Correio Esportivo. É isso, gente, a gente se vê na próxima edição. Um beijão. Muito obrigada, Hugo e Gabriel, pelas notícias do mundo do esporte. Vamos agora para a previsão do tempo. Gente, amanhã, sexta-feira, finalmente sextou aqui nas cidades da nossa região de cobertura. É claro, a gente quer saber como é que fica a previsão do tempo. É por isso que eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? E aí, vai chover? Como é que fica a previsão para amanhã?
Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente passou por uma semana com a previsão do tempo muito parecida em todas as cidades da nossa região de cobertura e amanhã não vai ser diferente. Vai ter aquela pancada de chuva bem típica do verão, igual a gente já está acostumado a falar. E também a gente viu, na reportagem minha inclusive, que choveu muito forte em Petrópolis durante a noite desta quinta-feira e madrugada de quinta-feira e a noite de quarta-feira. Mas agora, indo para a previsão do tempo, em Nova Friburgo, a sexta-feira vai ser de sol com aumento de nuvens e também tem pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Além disso, à noite tem possibilidade de temporal. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. Teresópolis também terá chuva. O dia vai ser nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva diminui a intensidade, mas não para. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens e fica nublado e chove um pouco também pela manhã, tarde e noite, com a possibilidade maior de temporal. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 24 graus. Agora indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia será nublado com chuva forte durante o dia. À noite, a chuva também diminui de intensidade, mas não para. As temperaturas variam entre a mínima de 21 e a máxima de 27 graus, ou seja, um aumento bem típico ali da região centro-sul do estado. Em Três Rios não vai ser diferente. A sexta-feira vai ser com um tempo severo e chove forte, com possibilidade também de trovoadas pela manhã e permanece esse mesmo tempo à tarde e à noite. Já os termômetros variam entre a mínima de 21 e a máxima de 27 graus. Gabriel, a gente pode ver uma sexta-feira com a atuação aí da zona de convergência do Atlântico Sul aqui em todas as cidades da nossa região de cobertura e principalmente Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. As pessoas que moram nessas cidades precisam estar sempre em atenção, né, em alerta e, claro, em qualquer emergência ligar para a Defesa Civil através do número 199 ou também para o Corpo de Bombeiros através do número 193. No mais, Gabriel, muito obrigado por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook, TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.